todo louvor, todo domínio e majestade. Amém, irmãos? Amém? Eu estou muito feliz de estar com vocês aqui nessa noite, de poder ser o escolhido de Deus hoje para trazer uma palavra aos nossos corações. Mas como eu não gostaria de pregar sozinho, então eu conto muito com vocês, na interação de vocês, para que a gente possa ler o texto junto. Só que literalmente eu preciso de 2 pessoas disponíveis que possam me auxiliar para pregar aqui hoje. O que eu preciso? Eu preciso de 2 pessoas que venham aqui, traga 2 cadeiras para não ficar em pé, mas eu preciso literalmente de 2 pessoas disponíveis para me ajudar a pregar. Hoje nós vamos falar algo que está relacionado num livro muito conhecido, no livro de Salmos, de número 23. Cadeira aqui em cima, Zé Maria, por gentileza. Mais um, precisa. Você vai me ajudar aqui, é isso? Alguém fica na porta lá, eu preciso de mais uma pessoa, qualquer pessoa, irmãos, para poder me auxiliar aqui, me ajudar a pregar. Eu falei com a minha filha, Ana Carolina, né, que está aqui, ó. Vamos aplaudir a Deus pela minha filha ali, irmãos? Não vou te chamar aqui, pode ficar tranquila. Mas eu ia pedir para você se colocar de pé, Carol, por gentileza. Para os irmãos que não te conhecem, minha filha. Essa aqui é minha filha caçula, Ana Carolina, né? Em janeiro agora completou 18 anos, para a glória de Deus. E hoje? E quarta-feira, dia 8, né? Foi dia 8, quarta-feira, é isso? Eu estou perdido meio Então foi ontem, né? É isso mesmo. É que eu estou perdido, irmão, porque nós fomos buscar na Carolina de madrugada. Então a gente está meio... Perdemos a hora ontem de manhã, a lei de entre as 9, foi chegar no trabalho quase 11 horas da manhã. E a Ana Carolina chegou na madrugada. Então no dia 8 foi aniversário da minha filha mais velha, da Thaisa, que mora no Paraná. Já é casada, completou 21 anos. E a Ana Carolina, para surpresa, né? Uma fez aniversário e para surpresa a minha caçula chegou então na quarta-feira. Para nós foi uma grande alegria. Para quem não sabe, né? A Ana Carolina já estava 1 ano praticamente morando lá no Mato Grosso do Sul com a minha sogra, né? Veio a falecer o esposo dela, que não é meu sogro. E a Ana Carolina então foi lá passar um tempo com a avó, cuidar da avó, ficou 1 ano e não quer voltar para cá não, gente. Gostou demais morar no interior do Mato Grosso do Sul, pela tranquilidade, mas o coração do pai e da mãe aqui sofre, né? Embora a gente sabe que os filhos a gente cria para que depois eles tenham a vida própria deles, né? A gente ensina o caminho desde pequenininha, na presença de Deus. Mas eu louvo a Deus pela vida da minha filha que está aqui hoje, né, Ana Carolina, e muito feliz, viu, filha? Sabe que eu te amo, viu? Glória a Deus, pastor. Vai preparar então? Combinado. Irmãos, cadê? Zé Maria, falta mais um aqui. Vinícius, eu preciso que um fique aqui, ó, desse lado aqui, por gentileza, ó. E o outro fica aqui, ó. Tá? Vai ser muito breve a mensagem, irmãos, tá? Eu vou só combinar algo com os irmãos aqui. Diga assim, para quem está do teu lado. O Senhor é o nosso pastor. Não mostra para a igreja, tá? E se ele é o nosso pastor, nada... Coloca em segundo esse aqui. Não mostra para a igreja, tá? Baixa aí para a igreja. Isso aqui é segredo dos irmãos. Nós vamos hoje passar uma receita para vocês, tá? A terceira. Isso aqui é surpresa. Eu ia pegar 6 pessoas, mas vai ser muita gente aqui no altar, né? 6 pessoas está quase mais que a banda aqui quando toca nos domingos. Mas, irmãos, eu estou muito feliz, como eu disse para vocês, e nós vamos falar algo de um texto que eu acredito que ele é muito lido por muitos, né? Que fala sobre o Salmo de número 23. E nós vamos hoje compartilhar com vocês, falando sobre 3 mistérios dos Salmos 23. Salmo 23 e o Salmo 91, irmãos, são as 2 passagens bíblicas mais lidas no mundo, né? E o último censo que eu pesquisei em novembro de 2022, o último censo disse que nós estamos aí, o mundo, né, o planeta Terra, cerca de 8 bilhões de pessoas na Terra. Eu acredito, irmão, que pelo menos a metade disso, 4 bilhões, chega a ser 5 bilhões de pessoas que meditam muito no Salmo de número 91, procurando a proteção de Deus, e no Salmo 23, para ter as bênçãos, a provisão, a prosperidade de Deus. Então, Salmos de número 23, irmão, abre para nós, e eu gostaria de convocar vocês a colocar somente essa hora agora de pé mais uma
vez, para que a gente faça a leitura desse texto junto. E nós vamos aqui depois esmiuçar, falando então sobre os 3 mistérios do Salmo 23. Versículo de número 1 diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Vamos fazer o seguinte, vamos começar de novo, volta lá no 1, eu vou contar 1, 2, 3, nós vamos ler todos juntos o texto, amém? Amém? Todo mundo está conseguindo enxergar ali? Então vamos lá, 1, 2, 3. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Versículo 2. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Pode se assentar no teu lugar em nome de Jesus. Pai, eis aqui a tua palavra, Senhor. Fala com cada coração, fala com cada vida aqui, Pai. Revela, meu Deus, o que está oculto, profundo, Pai, da tua palavra, a profundidade, Senhor, do conhecimento, para que possamos nos aprimorar cada vez mais e obtermos cada vez mais uma fé inabalável em Cristo Jesus. É que eu te peço, Senhor, usa a minha vida, Pai, que eu diminua, mas que o Senhor cresça. Fala através dos meus lábios, para que tua igreja, Pai, essa boa terra possa receber essa boa e excelente semente, que é a tua palavra, em o nome de Jesus. Digam todos graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Então vamos lá. O texto aqui ele é muito claro, falando sobre 2 coisas muito importantes na nossa vida, e aqui eu deixei algumas receitas com meus irmãos aqui, nosso irmão José Maria, o presbítero Vinícius, que vai me ajudar a pregar hoje. Então hoje eu estou meio que, não sei se tem algum professor aqui hoje, mas hoje eu estou muito autodidata, né? Didático. Nós vamos participar, algo que você vai gravar, fala, puxa vida, agora não tem nem como esquecer, porque não vai ser somente as minhas palavras, vocês vão enxergar ali umas receitas, para que a nossa vida possa avançar na fé espiritualmente no nome do Senhor, amém? Então eu quero trazer para vocês 3 tesouros, irmãos, escondidos dentro do Salmo de número 23, algo que de repente você fala, puxa, nunca tinha pensado nisso. Eu quando eu aprendi isso, eu falei, nossa, uau! Mas o importante é que o conhecimento ele deve sempre ser compartilhado. E aquilo que o Senhor nos revela através dos pastores aqui, revelando através da palavra de Deus, nós queremos compartilhar, para que nós possamos viver o extraordinário e o sobrenatural de Deus. Amém? Então o primeiro tesouro aí do Salmo 23. Davi começa o Salmo dizendo o quê? Que o Senhor é o meu... Deus é o Senhor da minha vida. E a primeira receita, mostra aí, Zé Maria, levanta aí, ó. Eu não sei se todo mundo vai conseguir enxergar o que está escrito aqui. Vocês conseguem enxergar aqui, irmãos, o que está escrito aqui? Está escrito o que ali? Então Deus é o Senhor da minha vida. Pode se sentar aí, Zé Maria, fica com o cartaz, hein? E ao mesmo tempo Ele é o meu pastor. Olha só, são 2 coisas muito diferentes, muito embora a gente fala, o Senhor é meu pastor. E eu quero fazer com que você entenda nessa noite que há uma diferença entre Deus ser o meu Senhor e de Deus ser o meu pastor. Quando Davi disse isso, disse o Senhor, ele está exaltando o senhorio de Deus sobre a vida dele. Quando eu e quando você diz o Senhor, eu e você estamos reconhecendo que Deus, Ele é o Senhor absoluto da nossa vida. Que eu devo reconhecer que Ele sendo o Senhor da minha vida, olha só, eu tenho o dever de trabalhar para Ele, realizar os sonhos dEle e servir a Ele em tudo quanto eu puder. Nós sabemos, né, quem estudou história aí na época dos escravos, os escravos eles tinham um senhor. E qual é a obrigação dos escravos? Trabalhar. Diga comigo, trabalhar. Trabalhar. Então o servo ele tem que ter um entendimento que ele está aqui, irmãos,
preparado para servir aquele que é Senhor da vida dele. E quando eu reconheço que Deus, Ele é o Senhor na minha vida, eu trabalho para Deus. Diga comigo isso. Quando eu reconheço que Deus é o Senhor na minha vida, eu trabalho para Ele. Então todo dia, irmãos, eu faço tudo quanto eu posso para ajudar no projeto de Deus, no sonho de Deus, nos propósitos de Deus. E você precisamos viver para trabalhar para Ele. Mas ao mesmo tempo em que eu vivo para servi-lo de todas as maneiras, eu reconheço também que Ele é o meu pastor. Eu reconheço que Ele é o meu pastor. E é aqui que tudo muda, irmãos. Aqui, Deus, Ele é o Senhor. Ele sendo o meu Senhor, eu trabalho para Ele. Mas quando eu tenho Deus como meu pastor, Ele trabalha para mim. Você pode dizer amém? Aqui, o Senhor, eu trabalho para Ele. E quando o Senhor, o nosso Deus, Ele é o meu, Ele é o teu, Ele é o nosso pastor, Ele trabalha para mim, Ele trabalha para nós. Por que, pastor Igor? Porque pastor, irmãos, ele vive para servir a ovelha 24 horas por dia. O pastor, ele vive para cuidar da ovelha, para proteger a ovelha, para realizar os sonhos da ovelha. Então aqui, eu trabalho para Deus, mas em paralelo, Deus aqui como meu pastor, Ele trabalha para mim. Aqui Deus, Ele me serve e aqui eu sirvo a Ele. Estão conseguindo compreender e entender, irmãos? O primeiro tesouro, o segredo aqui. Aqui eu trabalho para Deus. E aqui Deus trabalha para nós. Pastor Igor, mas como é isso? É uma coisa maluca. Se Ele é o meu pastor, Ele cuida das suas ovelhas. Ele cuida do seu rebanho. Louvado seja Deus. Mas qual era o ministério de Davi, irmãos? Davi, ele tinha como Senhor absoluto da vida dele, ele tinha responsabilidades de cuidar das coisas de Deus, ganhar alma, esvaziar o inferno e encher os céus. Então, nós, igreja, precisamos entender que esse segredo, que quando eu trabalho para Deus, Ele trabalha para mim. Diga para alguém aí, falar, quando você trabalha para Deus, Ele trabalha para você também. É gratificante isso. Eu trabalho fazendo a vontade de Deus. E até faço um paralelo aqui, irmãos, porque eu estava até estudando e buscando no Senhor. E a gente sabe que a idade vai chegando. Como minha tia aqui, quando viu a Ana ali, falou: Igor, a idade está chegando, né, meu filho? Pois é. Já tem uns fios brancos aqui na barba já, que está aparecendo. E vai chegando na fase dos 50, daqui a pouco 60, 70, vai passando. E de que maneira, pastor Igor, eu posso trabalhar para o meu Senhor? A gente tem muitos irmãos aqui, aposentados, senhoras e senhores. Eu vou dizer algo para você. Às vezes você pode não ter mais aquele vigor físico de andar a pé, de querer evangelizar o teu bairro. Mas nem por isso você deixa de fazer a obra. O fato de você orar por alguém, de você interceder por alguém, de você acobertar a vida dos pastores, você está fazendo que o Senhor, Ele é o teu Senhor, trabalhando para Ele, trabalhando para o reino dEle. E quando nós fazemos isso, nós temos um pastor que trabalha por nós, guardando nossa vida, dando saúde, dando vitória, dando condição. Coisas do extraordinário começam a acontecer, ou melhor, o impossível começa a acontecer quando nós trabalhamos para Ele e Ele trabalha para nós. Amém? Pode baixar esse cartaz agora. Se prepara que daqui a pouco vai chegar o segundo agora. Amém? Então nós temos que entender que esse segredo, quando eu trabalho para Deus, Deus trabalha para mim, Ele trabalha para você. Amém? O segundo tesouro, irmãos, esse aqui eu vou falar para você, tem que ser corajoso, viu, Alexandre? Com todo respeito, irmão, esse segredo aqui não é para quem é frouxo, para quem é medroso, para quem é do mimimi, não. Somente para quem é corajoso. Sabe por quê? No Salmo 23, ele fala sobre o vale da sombra da morte. Olha só. Porém, ele também fala sobre uma mesa farta. Amém, irmãos? Aqui então, no Salmo 23, no versículo 4, ele fala sobre o vale da sombra. Estou igual você, já está aprendendo, viu, pastor? Ó. Ele fala sobre o vale da sombra da morte. E o que é o vale da sombra da morte, irmãos? Que ninguém quer passar por ele.
Quando a gente entra nele, parece que não vai escapar. Olha só. O vale da sombra da morte é aquele momento em que você está ameaçado, é aquele momento em que surge uma enfermidade, é aquele momento em que você perde um emprego, é o momento que a empresa tua está naquela situação, não posso falar aqui, bem complicada, sabe? É aquele momento que alguém diz que vai te matar, é aquela perseguição, aquela calúnia, é uma causa na justiça, é aquela crise violenta, é quando você deita, irmão, não consegue dormir. Isso tudo é o vale da sombra da morte. E quem estava no vale da sombra da morte, irmãos? O gigante Golias. Quando estava ele diante do povo de Israel, do exército de Israel, Saul com seus homens, e Golias estava lá. E Golias tirava um barato com o exército de Israel, dizendo, quem que vai vir? Quem é? Ali eles estavam no vale da sombra da morte, mas aí a Bíblia diz que Davi, né? Um grande homem de Deus, nós estamos se referindo aqui, foi ele que foi de encontro então ao gigante, e nós sabemos, né, a história que Davi, ele venceu Golias. O vale da sombra da morte, irmãos, é aquela encrenca, aquela situação, aquela tragédia, é aquela cova de leões que ninguém escapa. É aquela situação da gente perder um ente querido que a gente sente muito. E eu acredito que todos nós aqui já vivenciamos, ou vamos vivenciar enquanto Jesus não vem. Porém, muitos não estão preparados, irmãos, para enfrentar o seu vale da sombra da morte. O vale da sombra da morte é quando você perde, como eu disse, um ente querido, alguém que você ama. É quando termina um namoro, quando termina um casamento. É quando você se sente abandonado, sozinho, perdido no meio de tanta luta, tanta provação. Esse é o vale da sombra da morte. Porém, no versículo de número 5, irmãos, a Bíblia nos fala sobre uma mesa farta. Mesa farta, irmãos, não falta absolutamente nada. Mesa farta não falta nada. Aonde está o milagre que você precisa, irmãos? Está na mesa farta. Amém? Só toma posse da mesa farta quem passa pelo vale da sombra e da morte. Nós queremos, amamos quando chega nessa parte aí, né, da mesa farta, né? Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Mas para eu poder viver a mesa farta, eu preciso passar sobre a sombra do vale da morte. O homem cabeça, a mulher cabeça, irmãos, ele sabe que ele pode estar enfrentando o vale, mas logo ali na frente, Deus, ele tem uma mesa farta para a minha vida e para a tua vida. Posso ouvir um amém, irmãos? Amém. E Jesus então no deserto, 40 dias e 40 noites, irmãos, ele estava passando pelo vale da sombra e da morte. Jesus sem comer, sem beber, ele foi caminhando pelo vale. Porque o texto diz o quê? Ainda que eu... Ou seja, irmãos, nós não podemos ficar parados. Mesmo diante da situação que nós estamos vivendo, nós precisamos andar, caminhar, sofrendo, porém de pé, caminhando no meio das lágrimas, mas de pé. Amém? Então Jesus, ele estava no deserto, no vale da sombra da morte, sendo tentado pela fome, pelo frio, pelo próprio Satanás. Mas a nossa Bíblia, irmãos, ela diz que quando ele venceu o deserto, quando ele venceu o vale da sombra da morte, olha só, os anjos vieram e prepararam uma mesa farta para ele. Eu quero fazer algo com você aqui profético, irmãos, em nome de Jesus. Eu vou dizer assim para você: vale da sombra da morte. Vocês prestem atenção, ó. Vamos combinar direitinho aqui, hein? Para não dar furo. Eu vou falar para vocês: vale da sombra da morte. Você vai dizer assim: tô indo embora em nome de Jesus. E quando eu disser mesa farta, você vai declarar em nome de Jesus assim, ó: tô chegando aí em nome de Jesus. Então, ó, vamos fazer lá de novo. Recapitulando: vale da sombra da morte, tô indo embora em nome de Jesus. Mesa farta, tô chegando aí em nome de Jesus. Vamos lá então? 1, 2, 3. Vale da sombra da morte, tô indo embora em nome de Jesus. Mesa farta, tô chegando aí em nome de Jesus. De novo: vale da sombra da morte, tô indo embora em nome de Jesus. Mesa farta. Louvado seja Deus, aplauda bem forte o nome de Jesus.
Mas preste atenção que todos nós vamos passar pelo vale da sombra da morte, viu? Se você deseja uma mesa farta, se prepare para passar pelo vale. Tem alguns que já estão assim, já estou passando, pastor. Mas nunca paralise na fé não, irmãos. Continua avançando, porque logo ali na frente Deus tem uma mesa farta preparada para você, para a tua família, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pode baixar aí agora, Zé, que agora vai ser forte, hein? Agora vai ser forte. O terceiro tesouro, irmãos. E aí eu quero compartilhar algo comigo. E quem não sabe vai falar, puxa, eu não sabia disso. Mas a partir de hoje você vai sair tomando posse disso. Que quando eu aceitei Jesus, irmãos, como Senhor na minha vida, quando eu desci as águas do batismo, eu fui criado praticamente na igreja, né? Minha mãe se libertou, eu era muito criança ainda. Mas desde então, já há mais de 30 anos que eu estou na presença de Jesus. Me batizei aí, bom de matemática é o pastor, o Vinícius, né? Eu me batizei com 15 anos em 1995, já são 27, acho que é isso, de batismo. 27 anos que eu me desci as águas. E a partir do momento que eu me batizei, desci as águas, Deus, ele determinou, irmãos, na minha vida, 2 soldados para me acompanhar o resto da minha vida. Deus determinou, viu, Stephanie? 2 soldados para cuidar de mim, Alexandre. Só que eu vou dizer mais para você, desde o momento em que você também, meu irmão e minha irmã, decidiu receber Senhor como Senhor da tua vida, como pastor da tua vida, desceu as águas, Ele também determinou 2 soldados para cuidar de você. Posso ouvir um amém? Ele determinou 2 soldados para cuidar de você, meu irmão e minha irmã. E olha só, lá no Salmo 23, ele fala o nome desses 2 soldados, desses 2 guardiões, que de repente você nunca descobriu. E sabe qual é o nome dos 2 soldados? O primeiro se chama bondade. Posso ouvir um amém? O primeiro se chama bondade e o segundo chama misericórdia. Aleluia. Davi disse, certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Olha só o que diz o texto, irmão. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E sabe por que Deus mandou esses 2 soldados, irmãos, acompanharem todos os dias da minha vida? Porque Deus sabia das minhas fraquezas, Deus sabia das tuas fraquezas, Deus sabia das fraquezas de Davi. Então Deus, apesar de Ele saber que nós somos salvos, eu não era um homem perfeito. Nós não somos homens, mulheres perfeitas. Ou seja, eu podia errar como errei muito, eu podia pecar como pequei muito, e podia fazer algo de errado que já fiz muito, irmãos. Ou seja, nós não temos ninguém aqui com aquela, sou um santo, não. A Bíblia mesmo diz que todos pecaram e todos foram destituídos da glória, porque nós pecamos, nós somos falhos. Então Deus, sabendo da nossa limitação, da nossa fraqueza, Deus manda esses 2 guardiões, que é a bondade e a misericórdia, para seguir todos os dias da nossa vida. Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, irmãos, ele também pecou. Você sabe da história, mas eu vou recapitular rapidamente aqui para você, que Davi, rei, estava no seu palácio, na sua sacada, e de repente ele olha para um lugar vizinho ali. Quem mora em apartamento sabe disso, que você de repente vê a casa de alguém, vê, né? E de repente ele vê ali uma bela mulher aos olhos humanos, chamada Betseba. E Davi então, ele já no coração, ele adultera ali, ele deseja aquela mulher, e simplesmente ele pede para que os seus soldados, os seus servos que estavam ali, falam, olha, pode ir embora todo mundo, não precisa ninguém ficar aqui, quero ficar sozinho. Então Davi vai e desce, vai até essa piscina ou banheira, aonde Betseba, uma mulher bonita, perfumada, estava ali tomando banho. E Davi então deseja e fala, olha, eu quero ter você. E a Bíblia diz que ele adulterou com Betseba. Passou-se um tempo, soube-se que Betseba estava gestante, estava grávida. E Betseba, casada com o soldado Urias, um dos valentes, inclusive, de Davi. Davi, além de adulterar, manda matar. Fala, vou mandar matar agora, porque aí eu assumo.
Ou seja, irmãos, Deus sabia. E engraçado que o texto diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, e ele adultera e ele se torna assassino. Porém, irmãos, Davi então ele não ouve a bondade, ele não ouve a misericórdia, e ele comete então o adultério e o assassinato. Mas aí o que acontece, irmãos? A bondade conversa com a misericórdia e fala assim: nós dois temos que buscar Davi de volta. Então, irmãos, o que eu entendo? Que a bondade aqui é a graça de Deus, é o favor de Deus que nós não merecemos, mas a bondade, e alguns aqui, ou a maioria aqui pode dizer, olha, se não fosse a graça, a misericórdia, a bondade de Deus, eu não estaria aqui. Então a bondade fala com a misericórdia. E o que significa então? Bondade é a graça, é o favor não merecido. E misericórdia, ela é uma palavra no latim que significa misericórdia, que quer dizer miserável, coração miserável, homem miserável. Ou seja, aquele cego Bartimeu, quando estava à beira do caminho, sabendo que Jesus passava, o que ele fez? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É uma pessoa miserável. Davi então, sentindo o peso do adultério, irmãos, do assassinato, ele diz: minha vida acabou, eu estou destruído, eu pequei, perdi o primeiro amor, eu saí da presença de Deus e nunca mais Deus vai me querer me abençoar. Só que aí a bondade e a misericórdia vai lá e levantam Davi, assim como Deus ele tem a bondade e a misericórdia para levantar a minha e a tua vida aqui nessa noite, meu irmão. Deus ele conhece, ele sabe das nossas fraquezas, ele sabe dos nossos deleites, ele sabe que nós somos carne, e muitas das vezes nós cometemos aquilo que nós não queremos, mas o desejo da carne muitas das vezes prevalece, sobrepõe a do Espírito, e nós cometemos coisas, deleitamos nas fraquezas que nós temos. Só que aqui o Davi é justamente um personagem importantíssimo que Deus prova para mim e para você, que independente da tua fraqueza, independente do teu pecado, daquilo que você fez, a bondade e a misericórdia, ela vem para nos levantar novamente na presença de Deus. E quando ele percebe que Deus cobriu ele com a bondade sem ele merecer, irmãos, e de misericórdia que ele não merecia, aliás, ele merecia ser morto e preso, né? Preso e morto, e Jesus então teve misericórdia dele e diz assim, Senhor, e Davi disse assim, Senhor, eu estou de pé, porque a tua bondade, aleluia, e a tua misericórdia me levantou e me trouxe de volta ao primeiro amor. E Davi então, depois disso, Davi ora, dizendo assim, ó, Senhor, não me expulse da sua presença, não retire de mim o teu espírito, me restitua a alegria de ser salvo. Deus fez tudo por ele, irmãos, porque ele mesmo não merecia, mas porque a misericórdia foram maiores do que o pecado que Davi cometeu. Ou seja, a bondade e a misericórdia de Deus na minha e na tua vida, irmãos, é muito maior do que os prazeres que nós cometemos, dos deleites que nós nos sujeitamos, dos pecados que cometemos. A bondade e a misericórdia sempre vai ser muito maior, algo incomparável. E é essa bondade e essa misericórdia nesta noite que o Senhor vem trazer para a minha vida e para a tua vida no nome de Jesus. Deus sabe, irmãos, que nós, não vou falar você não, porque nós pecamos falando, nós pecamos pensando, pecamos fazendo coisas muito erradas, mas toda vez que você estiver lá no chão, a bondade e a misericórdia vão te trazer de volta ao primeiro amor, porque a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Diga graças a Deus. Aos meus cooperadores eu agradeço demais, peço para que você aplauda o Senhor pela vida deles. Obrigado, viu, Zé Maria? O Senhor, eu trabalho para Ele. O meu pastor, ele trabalha para mim, ele trabalha para nós.
Amém? Eu quero convidar você a se colocar de pé no teu lugar, meu irmão. Pastor Igor, nossa, não tinha esse entendimento. Irmãos, a Bíblia é assim. Muitas revelações daquilo que Deus é, daquilo que Deus faz para a nossa vida. E eu creio que esse 2023, que nós estamos no mês novembro, né, pastor? Representando o mês de novembro. Eu creio que Deus tem coisas grandes para fazer na nossa vida. Assim como nós vamos trabalhar muito para Ele, Ele vai trabalhar muito para nós também. Aqui nas segundas-feiras eu posso já contemplar os irmãos que estão conosco nas segundas-feiras de oração. Uma grande explosão de milagres já acontecendo no meio de muitos aqui. E eu quero já profetizar para você também que está na tua casa aí acompanhando pelo Facebook, que haverá uma explosão de milagres do Senhor sendo o Senhor da tua vida, do nosso pastor sendo nosso, literalmente, pastor. Nós vamos passar pelo vale da sombra da morte, mas a gente agarra com Jesus e continua andando, para que nós possamos nos deleitar lá na frente, numa mesa farta, preparada para nós. Amém? E nós vamos ter ao nosso lado a bondade do Senhor e a misericórdia, porque se não fosse essa bondade, não fosse misericórdia, ninguém estaria aqui, irmãos. Mas essa bondade, essa misericórdia nos alcança a cada dia, e nós temos a rica oportunidade de estarmos na presença dEle, para que nós possamos cada vez mais converter o nosso coração a Ele, para que cada vez mais nós possamos estar próximos dEle. Coloca a mão sobre o teu coração em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, no nome poderoso do Senhor, do nosso pastor, eu quero pedir, Senhor, que nesse momento agora, o Senhor esteja tocando sobre cada vida que me ouve aqui na igreja, aqueles que estão pela rede social, na sua casa, no trabalho. Pai, Tu és um Deus que contempla cada coração agora. Senhor, Tu és aquele que esquadrinha os nossos pensamentos, intenção do coração. Senhor, eu te peço agora que o Senhor vai de encontro ao meu irmão, à minha irmã. Senhor, nós aprendemos nessa noite que o Senhor é o nosso Senhor e é o nosso pastor. Enquanto nós cuidamos das suas coisas, enquanto nós trabalhamos na sua obra, fazendo a tua vontade, o Senhor também trabalha por nós. E o trabalhar do Senhor é muito melhor do que o nosso, porque o Senhor salva, porque o Senhor cura, o Senhor liberta, o Senhor restaura. Pai, aqui estão homens e mulheres que têm sonho, meu Deus, e sonhos às vezes impossíveis, mas haverá impossíveis para um Deus todo-poderoso, dono dos céus e da terra e debaixo da terra. Pai, Senhor, eu te peço, meu Deus, sobre cada vida aqui, Senhor. Nós estamos profetizando, meu Deus, uma explosão de milagres em 2023. Mas o primeiro milagre nós queremos é a salvação da nossa casa, é a salvação da nossa família, é a libertação no meio da nossa família, é a restauração no meio da família. Senhor, a tua palavra produz fé, Pai. Eu de mim mesmo não posso trazer nada, mas o Senhor falando aos corações produz fé, e essa fé tem que ser uma fé firmada, pautada na sua palavra, uma fé, Senhor, inabalável, que ainda que venham as dificuldades, obstáculos, situações, meu Deus, tempestades, Pai, nós permanecemos inabaláveis, Senhor, porque o Senhor vai à nossa frente, o Senhor vai de encontro a cada coração, meu Pai. Senhor, Tu és o Deus Jeová Rafá, aquele que cura. Se porventura tiver alguém aqui enfermo, Senhor, seja qual for a enfermidade agora, vai trazendo cura, vai manifestando cura, Senhor, no meio do Teu povo, vai restaurando, Senhor Jesus, a saúde, Pai, dos Teus filhos, ou daquele que está representando um familiar aqui, Senhor. Traga cura, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Sendo o Senhor nosso pastor, Tu és um Deus de provisão. Eu peço para aqueles que estão desempregados, Pai, aqueles que almejam nesse 2023 uma porta excelente, Tu és fiel, Pai, para fazer lembrar, meu Deus, desse currículo que foi entregue, enviado, Senhor, no LinkedIn, meu Pai. Ah, Senhor Deus amado, lembra do Teu servo, lembra da Tua serva, Pai, que precisa de um emprego, de uma oportunidade, Senhor, para viver algo extraordinário na sua vida profissional, meu Deus. Abra a porta, abençoa. E aqueles, meu Deus, que estão na empresa também, Senhor Jesus, que precisam de um milagre ali, de uma resposta, Tu és a resposta. O Senhor tem, como a palavra do Senhor nos disse aqui, uma mesa farta. Eu abençoo o Teu povo, eu abençoo esta igreja, todos aqueles que me ouvem e me assistem, meu Deus, pelas redes sociais, eu abençoo este povo, em o nome do Senhor Jesus. Faça a Tua vontade, Pai. Ah, e a Tua vontade, ela é boa,
ela é perfeita e ela é agradável, Senhor. Eu abençoo o teu povo, eu abençoo, Pai, cada semente que foi lançada sobre esses corações, meu Deus, que venha produzir, Pai, para a honra e para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Digam todos amém e aplauda bem forte o nome de Jesus.